Meu ex-marido enterrou o cachorro dele no meu quintal sem permissão, só pra ter um pretexto legal de invadir a minha casa todo fim de semana. Descobri um monte de terra fresca numa manhã de quinta-feira, bem debaixo das minhas roseiras premiadas. O canteiro, que eu cuidava com precisão quase obsessiva, estava revirado. Minutos depois, recebi uma mensagem do Rodrigo, meu ex-marido. Enterrei o Max aí hoje cedo. Era o lugar favorito dele no mundo, e achei que ele merecia descansar em paz. O Max era o labrador dele, um cachorro que eu mal via desde o divórcio. Rodrigo, sendo o advogado calculista que é, não estava fazendo uma homenagem póstuma. Na mesma mensagem, ele anexou um parágrafo jurídico. Alegava que, como o terreno ainda estava em processo de partilha técnica e ele era o proprietário do animal, tinha o direito implícito de visitar o memorial para manutenção e luto todos os domingos. A partir daí, o roteiro dele tornou-se um relógio suíço de assédio. Todo domingo, pontualmente às 8 da manhã, ele aparecia com um buquê de flores baratas e uma pá de jardim. Ele não ficava apenas no quintal. Rodrigo usava o pretexto do luto para transitar pelas janelas laterais, espiar o interior da sala e criticar a altura da grama. Quando eu saía para confrontá-lo, ele mantinha uma calma exasperante, falando baixo sobre ambiguidade afetiva e como a lei protegia o direito de um dono de pet de zelar pelo túmulo do animal. Ele sabia exatamente como flertar com o limite da invasão de propriedade sem que a polícia pudesse fazer nada imediato. O problema de Rodrigo é que ele acredita ser o único detentor do conhecimento técnico naquela relação. Ele esqueceu que eu conheço as normas da vigilância sanitária municipal de trás para frente. Enterrar animais de grande porte em solo residencial, sem impermeabilização e sem a guia de sepultamento emitida por um veterinário, é um crime ambiental grave com multas pesadas. Além disso, notei um detalhe crucial. Em 4 semanas de visitas, ele nunca trouxe uma foto, uma coleira ou as cinzas do cachorro. Ele trazia apenas a pá e o cinismo. Eu não desenterrei o canteiro. Se eu fizesse isso, ele me acusaria de profanação e danos emocionais no processo de partilha. Em vez disso, agi dentro das regras do jogo dele. Contratei uma empresa de monitoramento de solo e protocolei uma denúncia na inspeção sanitária, relatando uma suspeita de descarte irregular de resíduo biológico perigoso com potencial contaminação de lençol freático. Como proprietária residente, autorizei uma escavação forense imediata e agendei a vistoria para amanhã de domingo, exatamente às 8 horas. Quando o Rodrigo chegou com suas flores de domingo, deu de cara com 3 inspetores de macacão branco e uma escavadeira manual. Ele tentou fazer o seu habitual teatro de advogado indignado, gritando sobre desrespeito à memória do animal e violação de direitos afetivos. Eu apenas fiquei na varanda, tomando meu café, enquanto os inspetores começavam a abrir o solo. Quando a escavação atingiu o fundo, não havia ossos, não havia pelos, não havia nada biológico. O que encontraram foi um saco de ráfia cheio de brita e entulho de construção, pesando exatamente 30 quilos para simular o volume do cachorro. Rodrigo nem sequer tinha um cachorro morto. O Max estava vivo, saudável e morando com a nova namorada dele em outra cidade. Ele criou uma tumba de entulho apenas para fincar uma bandeira física na minha propriedade e manter o controle psicológico sobre a minha rotina. Eu já tinha as provas necessárias. No dia anterior, um detetive particular que contratei havia enviado fotos nítidas do Max brincando em um parque a 200 quilômetros dali. Apresentei o laudo da vigilância sanitária e as fotos do falecido ao juiz da nossa partilha de bens na segunda-feira seguinte. Rodrigo não apenas perdeu o argumento de acesso ao imóvel, como foi denunciado por fraude processual e falsa comunicação de crime ambiental. O juiz emitiu uma medida protetiva definitiva no mesmo dia. Mais do que isso, o tribunal oficiou a OAB sobre a conduta antiética de usar o sistema judiciário para assediar ex-cônjuges. Rodrigo teve sua licença profissional suspensa para averbação e foi proibido de se aproximar a menos de 500 metros da minha rua. Na terça-feira, contratei um pedreiro. Mandei concretar toda a área onde ficavam as roseiras e instalei uma área de churrasco moderna por cima. Agora, meus domingos são silenciosos. Eu faço questão de colocar a minha cadeira exatamente em cima do ponto onde ficava a tumba fake, sentindo a dureza do concreto sob os pés enquanto tomo meu café. A única coisa que ficou enterrada naquele quintal foi a última tentativa de controle dele.